bom dia, graça e paz a todos. Um excelente dia a você, um excelente sábado, não excelente sábado, é falar domingo. Um excelente sábado no nome de Jesus. Vamos lá para mais um dia de leitura bíblica, 45º dia. Olha que maravilha, glória a Deus por isso, não é verdade? Glória a Deus por isso. E nesta manhã, nós vamos dar continuidade à nossa leitura do capítulo 25 de Deuteronômio ao capítulo 28. Olha só, amanhã, com 46 dias, olha que tremendo, 46 dias, nós terminamos de ler o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Que tremendo, não é não? O Pentateuco, 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Com 46 dias nós vamos concluir. Amém? Amanhã nós encerramos Deuteronômio e na segunda-feira nós iniciamos com o livro de Josué, isso mesmo, discípulo de Moisés, o substituto de Moisés, e nós vamos nos aprofundar e vamos ver coisas tremendas. Bom dia, Thaís. Graça e paz. Esquecemos de enviar aí, né? Se você puder, clique aí no seu aviãozinho e acorda este povo. Fala, bora, povo, para a live com o Bispo Rodrigo. Mais uma live cheia da presença de Deus. Diga com o povo, acorda, povo de Deus. Vamos para mais uma live com o Bispo Rodrigo. Vamos lá, chama todo mundo. Acorda, hoje é sábado. Acorda aí para você ouvir uma poderosa palavra de Deus, não é verdade? Vamos compartilhar aqui esses capítulos. Glória a Jesus. Deixa eu incluir aqui todos que sempre estão conosco. Aleluia, que maravilha! Que maravilha, mais um tempo onde nós vamos ouvir uma poderosa palavra, compartilhamos aqui. Meu Deus, é muita gente, né? Não, meu Deus, deixa eu ver. Acho que foi. Enviamos para todos. Deus, glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá para mais essa leitura. Nós damos início aí ao livro de Deuteronômio, capítulo 25, que é hoje, né? 26, 27 e 28. Como eu sempre estou aí reafirmando, né? Graça e paz, Silvia, Neia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, né? Melhor dizendo. Compartilhe aí com o maior número de pessoas que você puder. Clicando aí neste aviãozinho, você consegue enviar aí para grupos, status do WhatsApp, amigos aí do Instagram, vai enviando aí, convidando as pessoas, tá bom? Então, recapitulando, como eu tenho dito, né? O livro de Deuteronômio, ele é um inventário, né? É um resumo de todos os elementos aí da caminhada, a graça e paz, Liz, da caminhada de Moisés com o povo de Israel. Aqui já estamos, né, na finalização da vida de Moisés, aqui estamos encerrando em Deuteronômio. Acredito que na leitura da manhã, a leitura de amanhã, nós vamos ver aí a finalização da vida de Moisés, Deus guardando ele, Deus afirmando, né, o direcionamento para Josué, não é isso? E aí nós vamos dar início aí depois nos próximos dias com Josué. Mas vamos lá, vamos ler hoje, tá bom? Vamos ler hoje Deuteronômio, capítulo 25, né? Então aqui Moisés vai falar sobre o juízo, né? Sobre a justiça quando for julgar duas pessoas, né? Então eu quero ler porque isso tudo aqui, tudo que nós estamos
lendo aqui, é incrível como reflete para a cruz, né? Como reflete para a cruz, reflete para Jesus, e isso aqui é poderoso. Então, Deuteronômio 25 diz assim, ó, quando duas pessoas brigarem e o caso chegar a um tribunal, o juiz declarará que uma pessoa tem razão e a outra está errada. Se a pessoa que está errada for sentenciada a receber açoites, o juiz ordenará que ela se deite e seja açoitada na presença dele, com um número de açoite proporcional ao crime, né? Então, nós vimos isso de fato acontecer, né, na crucificação de Jesus, quando Jesus ele foi condenado, né, quando Jesus foi condenado à morte de cruz, os soldados romanos açoitaram Jesus na presença de todos, né, como está dizendo aqui, ó, o juiz ordenará que ela se deite e seja açoitada na presença deles, com o número de açoites proporcional ao crime. Claro que, no caso de Jesus, irmãos, né, não foi proporcional ao seu crime, né? Os soldados romanos abusaram ali da correção, mas nós vamos ver isso, né? Vimos isso ali, quando Jesus se coloca como um criminoso para salvar, para nos tirar da vida e na condição de pecado, né? Depois eles vão instruir também a dois irmãos quando estiverem morando juntos. Então aqui Moisés vai orientando sobre justiça, como ser o mais justo se quer, né? Vai falar também do casamento, de quando, né, um irmão, tiverem dois irmãos, e aí um irmão morrer e ficar ali a viúva, o irmão mais novo, o irmão, né, que está ali antecedendo o irmão mais velho, ele deverá casar-se, né, com a viúva, e o primeiro filho, né? Essa leitura de hoje é interessante, por quê? Porque eu entendia que os filhos, devido a uma história bíblica, que os filhos que ele tivessem não seria dele, seria do seu irmão. Mas aqui no texto diz que o primeiro filho, né? Olha só que interessante. Isso aqui é interessante para a gente entender alguns textos bíblicos mais adiante. Nós vamos ter histórias que vão relatar isso que está acontecendo aqui e que a pessoa, de uma certa forma, não agiu corretamente, né? No passado a gente já viu aqui na história anterior, né, que o Senhor castigou, né, os irmãos, se não me falha a memória, um dos filhos de Arão, né, se a memória não está errada, né? Então olha só, diz assim: se dois irmãos estiverem morando juntos na mesma propriedade, um deles morrer, então primeiro detalhe, esse irmão está morando junto na mesma propriedade, e ele morrer sem deixar filho, a viúva não se casará com alguém fora da família. O irmão de seu marido se casará com ela e eles terão relações sexuais. Deste modo, ele cumprirá os deveres de cunhado, né? Então, esse era o dever de cunhado se essa galera, se esses irmãos morarem juntos, né? O primeiro filho que ela tiver com ele será considerado filho do irmão falecido. Então, é o primeiro filho, né, que for gerado desta nova aliança aí devido à morte do seu irmão, né? Então, é apenas o primeiro filho que vai honrar a memória do seu irmão que foi falecido, para que o seu nome não seja esquecido em Israel. Desculpa. Então, aqui é tremendo, né? Olha só que interessante, né? Eu ouvia, não sei se vocês pensavam a mesma coisa, né? Mas eu ouvia essa história, irmãos, e sinceramente, na minha mente, não sei por qual motivo, eu entendia que seriam todos os filhos que ele tivesse daquela mulher, né? Da ex-mulher do seu irmão, né? Todos os filhos seriam dele, mas a realidade não é todos os filhos, é apenas o primeiro filho. Para quê? Para que a, a geração do seu irmão não seja esquecida, né? Esse era o verdadeiro intuito, para que a geração
do seu irmão não fosse esquecido. Então, o primeiro filho apenas, né? Então, aqui tem algumas expressões poderosas, né? Ele poderia descumprir, mas esse descumprir lhe traria uma sentença, tá bom? Olha só. Se contudo o homem se recusasse a casar-se com a viúva de seu irmão, ela iria até a porta da cidade, diria à autoridade ali reunidas, o irmão de meu falecido esposo se recusou a preservar o nome do irmão em Israel, não querer cumprir os deveres do cunhado, casando-se comigo. As autoridades da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ainda assim ele insistir e dizer, não quero me casar com ela, a viúva se aproximará do homem na presença da autoridade, tirará a sandália do pé dele e cuspirá em seu rosto. Em seguida, ela declarará: isto é o que acontece com o homem que se recusa a dar filhos para o seu irmão. Desse dia em diante, a família dele será chamada em Israel de família do descalçado. Olha só, né? Então, tinha que cumprir, né, com esse dever aí do irmão mais novo, né, substituir o irmão mais velho no caso de casamento, né? Então aqui algumas orientações que Moisés está dando. Aqui no capítulo 26, Moisés vai dar novamente uma orientação sobre os dízimos e ofertas das colheitas, né? Ele vai falar agora da colheita referente a frutos, né? Quando plantar e aí colher, pegar os primeiros frutos, levar até os sacerdotes levitas, representando, né, a sua oferta. Então, isso aqui também a gente já leu ali atrás, Moisés está fortalecendo em si, né? E também há um cuidado, eu achei muito interessante que tem um texto aqui, deixa eu ver se eu acho com facilidade. Isso, olha só que interessante, né? O Senhor Deus havia orientado ao povo dizimar e ofertar, né, anualmente, mas ele diz assim o seguinte, nesse texto aqui, Moisés orienta o povo com algo diferente que eu achei muito significativo, né? Vamos ler, ó, Deuteronômio capítulo 26, versículo 12. Talvez você nunca tenha ouvido ou nunca tenha percebido, né, esse direcionamento. Diz assim, a cada 3 anos, separem um dízimo especial de suas colheitas. Neste ano, entregue seu dízimo ao levita, né? Então, são 3 dízimos ao levita, ao estrangeiro e aos órfãos e às viúvas, né? Então, olha só, né? Então, nesse terceiro ano, no terceiro ano de uma colheita de sucesso, abençoada, nesse terceiro ano o povo deveria fazer um dízimo a mais, né? E aqui não é para o Senhor, é para abençoar, era para abençoar as pessoas que cercavam mais carentes, né? A responsabilidade social com as pessoas mais carentes. Então, ela deveria ajudar, né, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, né? Deveria dar esta ajuda a essa galera, ó, para que eles comam até se saciarem em sua cidade. Por quê? Porque eles passavam dificuldades durante esse período. Então, Deus está orientando para que a nação, né, ajude os mais carentes. Então, declarem na presença do Senhor, seu Deus. Dediquem da minha casa a oferta sagrada e entregue aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos, às viúvas, conforme ordenaste, né? Não quebrei, melhor dizendo, nenhum dos teus mandamentos, nem me esqueci de nenhum deles. Não comi coisa alguma desta oferta, né, enquanto estava de luto, nem os toquei enquanto estava cerimonialmente impuro. Não ofereci coisa alguma dela aos mortos. Obedeci o Senhor, o meu Deus, e fiz tudo o que me ordenaste. Agora, olha desde a tua santa habitação no céu e abençoa o teu povo, Israel, a terra que juraste aos nossos antepassados, e nos daria uma terra que produz leite e mel com fartura, né? Então eu achei muito interessante, eu não sei você, irmão, essa parte, né?
como Deus, de uma certa forma, tinha uma preocupação, né? Deus sempre teve preocupação com os menos favorecidos, né? Deus nunca esqueceu, Deus não é um Deus que não se lembrava, que se esquecia dos menos favorecidos. Aqui está o levitas, vocês sabem por quê da oferta dos levitas. Os levitas não tinham direito à terra, não tinham direito a algo separado. Os levitas viviam com algo que eles eram abençoados das nações. Então, de uma certa forma, os levitas também eram os menos favorecidos, né? Os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Então, tinha essa ajuda, né, para essa galera aí de 3 anos. Levitas aqui não está entrelaçado, tá? Essa oferta que não está entrelaçada a uma oferta sacerdotal, tá? É aos levitas mesmo, né? Que não tem ali o papel sacerdotal, que só cuida do templo, né? E os estrangeiros, órfãos e viúvas. Mais uma vez aqui a gente vê o cuidado. A gente vai ver isso aqui se repetir na boca de Jesus. Quando Jesus vai falar ser cobrado sobre uma religião, ele fala, eu vos deixo apenas uma religião. E qual é ela, Senhor? Cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, das pessoas carentes, necessitadas. Amém? Glória a Deus. Bom dia, Natália. Seja muito bem-vinda no nome de Jesus. Ele vai falar também do chamado à obediência, né? Então, Moisés ele afirma isso, o chamado para a obediência, aqui no versículo 16 do capítulo 26. No capítulo 27, nós já lemos ele, lembra? Nós lemos no decorrer da semana, o altar no Monte Ebal. E aí eu quero fazer uma pergunta. Como a gente já falou, a gente já leu, a gente já comentou, eu quero ver como é que você está. O que significa o Monte Ebal? Você pode responder, você que estava comigo a semana inteira, você que ouviu eu falar do Monte Ebal, qual é o significado do Monte Ebal? Você lembra disso ou não? Lembra do Monte Ebal ou esqueceu? Lembra do Monte Ebal? Qual é o significado do nome Ebal, do Monte Ebal? Quem lembra aí? Coloca aí para mim, escreve aí. Se você anotou lá aqui na sua Bíblia, corre na Bíblia e você vai ter fácil. Né? O que é o Monte Ebal? Vocês que estão aí comigo, tá lembrado? Escrevam aí para mim, por favor. Vamos aí compartilhar, vamos conversar um pouco, né? Isso é o monte aonde seria pronunciada toda a maldição, né? Então, aqui no capítulo 27, nós vamos ver a prática daquilo que Moisés estava orientando alguns capítulos atrás. Eu acho que 8 capítulos atrás que nós havíamos lido, não é isso? Acho que o capítulo 17 ou 18. Monte Ebal e Gezarim, né? Gezirim. Então, foi isso. Não lembro o capítulo anterior, mas exatamente isso. Aqui no monte onde Moisés pediu que declarassem a maldição. É isso mesmo. Então, o Monte Ebal era esse monte, né? Então, e o Monte Gerizim era o monte da bênção, tá? Então, aqui tem um significado, nós já detalhamos na outra live, né? Você que não assistiu, você pode estar vendo, né, na outra live aí sobre esse altar no Monte Ebal. Lembra que Ebal é uma terra ressequida, é um monte pedregoso, cheio de pedra, e nesse monte Deus manda o povo de Israel, né, os levitas levantarem um altar e ali pronunciarem. Ele escolhe algumas tribos, né? Aqui, ó, no capítulo 27, versículo 11, é onde nós lemos a outra vez, né? Diz assim, ó, no mesmo dia Moisés deu ao povo a seguinte ordem: quando atravessarem o rio Jordão, as tribos Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim ficarão no monte de Gerizim, né? Então, que é o monte da bênção, onde proclamarão uma bênção sobre o povo.
as tribos de Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan, Naftali ficarão no monte Ebal, onde proclamarão uma maldição. Então os levitas dirão em alta voz a todo o povo de Israel. Então, aqui ele vai detalhar as maldições, né? Maldito quem esculpir ou fundir um ídolo e levantar um segredo, né? Levantar em segredo os ídolos, os ídolos trabalhos de artesão são detestáveis ao Senhor. E todo o povo responderá amém. Então o povo tinha que confirmar, né? Deixa eu ver o que a Sandra colocou. Foram divididas algumas tribos, umas foram responsáveis por declarar bênção em um e o outro tribo declarar maldição em outro monte. Isso mesmo, Sandra. Então aqui Moisés está direcionando a isso, né? Um povo para abençoar e o outro povo para amaldiçoar, né? Então, isso aqui é importante. Então, maldito quem desonrar pai e mãe, e todo o povo responderá amém. Então, tinha uma confirmação, tinha um acordo. Tá lembrado o que acontece lá no Evangelho, quando Jesus diz, né, que se dois estiverem em acordo, tudo que ligarem na terra será ligado no céu, né? Então precisa de acordo. E aqui Moisés está direcionando ao povo a isso, né? Maldito quem roubar a propriedade do próximo, movendo um marco de divisão, e todo o povo responderá amém. Maldito quem dizer ao cego se desviar do seu caminho, quem fizer o cego desviar do seu caminho, todos o povo responderá amém. Maldito quem negar justiça aos estrangeiros e aos órfãos e às viúvas, então todo o povo dirá amém. Maldito quem tiver relação sexual com a esposa do seu pai, pois desonrou seu pai, e todo o povo responderá amém. Então nós vamos ver aqui seguidas maldições que Moisés estava ensinando, né, orientando o povo que falasse, né? E realmente, irmãos, quando esses comportamentos que Moisés estava declarando aqui no Monte Ebal, né, a comunidade estava orientando a comunidade a declarar, quando as pessoas entravam nestes lugares aqui, elas eram consideradas malditas, literalmente, né, por estes tipos de comportamento. Então aqui vai falar sexo com a esposa, sexo com animais, né? Maldito quem tiver relação sexual com sua irmã, seja filha da sua mãe ou do seu pai. Maldito ter relação sexual com a sogra. Maldito quem matar o seu próximo em segredo. Maldito quem aceitar pagamento para matar um inocente. E maldito quem não confirmar e cumprir os termos desta lei. E todos dirá amém, né? Então, tem aí essas orientações para esses dois montes. E nós explicamos os seus significados anteriormente. E nós chegamos aqui no capítulo 28. E é aqui que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Nós temos aí metade da live para ainda comentar, tá bom? Então, capítulo 28, Moisés está falando para o povo a bênção resultante da obediência, né? Então, toda bênção, né? Ou melhor, toda obediência gera bênção, né? Por isso que a Bíblia vai falar que os milagres seguirão aqueles que crerem, porque aqueles que crerem e aqueles que permanecem em obediência, né? Então você precisa estar convicto disso. Todos que crer, né? Todos que verdadeiramente acreditam, crer, vivem ou vivam em obediência, né? Então eles vivem em obediência. Se você crer, se você acreditar, você vai viver em obediência. A gente não precisa ficar declarando, né, ou insistindo na obediência para quem crê. Aqueles que são desobedientes é porque não crer, não acredita, né, na sua totalidade. Porque a fé, ela é assim, ou eu creio ou eu não creio, não tem um meio termo para a fé, né? Ou a gente crê totalmente ou a gente não crê, e ponto final. E se você não crer, automaticamente que você não vai obedecer. Você não obedece o que não acredita. Você só obedece, você só cumpre de fato o que você acredita, e ponto final. Se você
não crê, logo você não acredita, né? E você não obedece. Ponto. E aí aqui Moisés vai relatar, né? Moisés vai relatar a bênção, tá? A bênção do que, meu bispo? A bênção da obediência. A bênção da obediência. E olha lá, vamos ler um pouquinho. Isso aqui é tão bom, né? E isso aqui é tão bom porque segue, né? Essas palavras seguem a nossa vida de maneira poderosa. Eu me lembro que em uma oportunidade da minha vida, quando o Senhor mandou eu fazer algo, este foi o texto de confirmação. Desculpe aí pelo barulho, não é hora de começar a fazer isso, mas né, esse texto é um texto de confirmação de bênção da parte do Senhor, que diz assim, tá? Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Olha lá. Suas cidades e seus campos serão abençoados, seus filhos e suas colheitas serão abençoadas, as crias de seus gados e de seus rebanhos serão abençoados, seus cestos de frutos e tigelas de amassadeira de pão serão abençoadas, e a todo lugar que forem, em tudo que fizerem serão abençoados. O Senhor derrotará seus inimigos, ou seja, não é você que vai derrotar, Deus vai derrotar seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra você de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. O Senhor lhe garantirá bênção em tudo o que fizer e encherá os seus celeiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá, se obedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem em seus caminhos. O Senhor os constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sobre juramento. E por que esse texto é extremamente poderoso e importante? Porque todos nós, vamos lá, vamos ser radicais e sinceros aqui, todos nós corremos atrás de ser abençoado, todos nós queremos ser abençoados, sim ou não? Falei, não é isso? Todos nós, deixa eu mudar aqui a posição, todos nós queremos ser abençoados, não é verdade? Todos nós queremos. Agora, o que precisamos para ser abençoado? Né? O que precisamos para sermos abençoados? Você pode falar aí? O que a gente precisa para ser abençoado? O que é preciso para ser abençoado? O que precisa? Quem sabe me dizer o que precisamos para ser abençoados? Quem pode dizer aí? O que precisamos para ser abençoado? Obedecer. É isso, Liz. Olha só, irmãos. Olha só que poderoso. O que a gente precisa para ser abençoado é obediência. E vamos ser sinceros, vamos ser radicais aqui na nossa palavra. Talvez é o que nós menos somos. Não é assim? Nós sabemos que tem que obedecer, é preciso obedecer, mas a todo momento, nós estamos desobedecendo, nós estamos guardando coisas que não deveríamos guardar, nós estamos a voltar a pegar, a tomar atitudes que não deveríamos fazer, nós estamos voltando àquilo que nós já rompemos, né? Quantas vezes nós estamos voltando para lugares de onde já saímos? E aí, como é que fica? Como fica essa questão?
complicado, não é? E aí, como que nós queremos ser abençoados se nós estamos regredindo? Nós sabemos, como diz Tiago, né? Nós sabemos o bem que deveríamos fazer e não fazemos. Nós abrimos mão do que estamos aprendendo, nós abrimos mão de toda a verdade bíblica. Quantas vezes eu já ouvi de discípulos, de ovelhas, não, eu sei o que a Bíblia diz, mas eu não vou fazer não. Eu não sou Jesus. Quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes eu já ouvi, sabe? Sei lá, né? Tô querendo desistir. Por que a gente está querendo desistir? Porque a gente não está obedecendo. É isso mesmo, Liz, né? A nossa natureza adâmica nos puxa para a desobediência. Isso é uma verdade, né? Porém, nós hoje, irmãos, nós hoje temos, né, a presença do nosso Cristo. Nós temos o amado Espírito Santo que deve nos moldar e mudar. E qual que é o nosso trato? Obedecer. Né? O grande problema é que às vezes nós não estamos dispostos a obedecer. Esta é a maior lição que fica para a nossa vida. Será que você está disposto a obedecer? Ou a todo momento a nossa disposição é em discutir, é em questionar? E eu não estou dizendo questionar algo que você não saiba, porque se você não está sabendo, se você não está entendendo, se você está confuso, realmente precisa se questionar. Mas você já viu pessoas que estão sempre questionando as mesmas coisas? Você já viu pessoas que estão questionando o próprio Deus? Sabe? Ela sabe que está errado, ela sabe que está desobedecendo e ela está questionando. Tá? E aí este questionamento não procede. Porque todo questionamento é válido. Eu já vi, né? Vejo, e assim, eu não concordo, tá? Embora eu respeite, mas eu não concordo com esta fala. Sabe que a gente carrega um crentez? Sabia que nós cristãos, nós carregamos um crentez? Qual que é o crentez? Se você está passando por provação, não pergunte a Deus o porquê, pergunta para quê. Isso é religiosidade. Você sabia disso? Que essa fala nossa no altar, em pregação, de que não pergunte o Senhor o porquê, pergunte o para quê, não é bíblica? Não é bíblica. Quem sabia? Me respondam aí vocês que estão me ouvindo. Você sabia disso? Ou você acha que esse jargão que a gente utiliza no púlpito, né? Não pergunte o Senhor o porquê, pergunte o para quê. Quem disse isso, irmãos? Porque quando a gente vai para as escrituras sagradas, vamos lá, vamos falar de Bíblia um pouco, já que a gente está falando de obediência, e aí a gente só pergunta para Deus o porquê e o para quê quando passarmos por situações que necessitam que a gente viva em obediência, tá? Então eu vou ser prático, eu vou levar esse texto hoje de Deuteronômio 28 para uma praticidade, tá? Praticidade em que contexto? Quando é que a gente precisa obedecer e a gente não obedece? Quando a gente está passando dificuldade, quando a gente está passando uma determinada provação, um determinado confronto que é necessário obedecer e a gente não está afim de obedecer, a gente quer de fato chutar o pau da barraca, ou a gente está passando por uma enfermidade e a gente não acha força, não acha em nós mesmos força para continuar a obedecer, né? Como diz a esposa de Jó, né? É mais fácil amaldiçoar o nosso Deus e morrer do que permanecer confiando em meio à dificuldade, à crise. Né? E é nesse momento que a gente deve obedecer. Se a gente obedecer, a Bíblia está dizendo, se a gente obedecer, olha lá o início do capítulo 28, versículo 1. Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, não é apenas aquilo que a gente quer, não é apenas aquilo que eu acho favorável, irmãos. Não, eu acho que isso aqui eu obedeço. Porque a gente está assim, nós nos tornamos cristãos seletivos na obediência. Nós escolhemos o que devemos obedecer e o que não. Você sabia disso?
que você e eu se tornamos seletivos? A gente só obedece o que a gente quer, a gente só obedece o que a gente concorda, e não é isso que a Bíblia está dizendo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor seu Deus e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor seu Deus, vocês receberão a seguinte bênção. E aí ele vai detalhar a bênção. Então, se obedecerem a tudo, não é uma parte. A gente quer ser abençoado por Deus obedecendo apenas uma parte. Nós precisamos obedecer a Deus em tudo. Se é para confiar, vamos confiar. E eu posso perguntar o porquê, bispo? Pode, irmãos. Nós vamos ter vários salmos onde o salmista está perguntando para Deus o porquê de suas provações, o porquê que os seus inimigos estão tripudiando. Agora esteja preparado para a resposta de Deus. Uma certa vez eu estava ministrando e eu disse isso. Será que nós estamos dispostos verdadeiramente a ouvir o que estamos perguntando? Será que nós queremos saber de fato o que estamos perguntando? Porque se você perguntar para Deus o porquê da sua aprovação, e se Deus responder que a sua aprovação é devido a um comportamento seu, que a sua aprovação é uma colheita sua, que você plantou, e hoje você precisa colher. Embora Deus esteja com você, embora Deus esteja caminhando com você, e se Deus responder a você? Eu desafio, sabe? Eu desafio você como crente, estiver passando por provação, pergunta o porquê. Agora, esteja preparado. Se Deus for assim, não, essa aprovação é para te fazer melhor, é para te forjar. Se você vai gerar uma aceitação ou se você vai falar assim, forjar para quê? Não tem outro jeito? Porque a gente é assim, irmãos. Nós não queremos, sabe, ouvir de fato o que Deus tem para falar. Você já imaginou se quando você perguntar da sua aprovação, Deus fale assim, está lembrado daquele perdão que você rejeitou, que você não deu à pessoa? Está lembrado daquele comportamento que eu orientei você a não fazer e você fez, e hoje você está pagando por isso? Como assim, meu bispo? Sim, é isso mesmo, irmãos. Será? Porque a gente esquece do nosso comportamento. A gente esquece das atitudes que tomamos. Está lembrado de Moisés? Moisés não entra na terra prometida, mas por um comportamento. Eu estava até comentando com uma pessoa e a pessoa falou assim, poxa vida, pastor, mas, uma hora Moisés... Sim, irmãos. A Bíblia vai falar que Moisés era o homem mais paciente. Moisés era o homem mais humilde. Moisés falava com Deus face a face. Moisés recebia a revelação de Deus, mas em um momento da sua vida, melhor dizendo, em 2 momentos da sua história, Moisés se revolta contra o povo. Moisés perde o equilíbrio e por perder o equilíbrio, ele planta algo e ele vai colher desse plantio. E a colheita foi não entrar na terra prometida. E aí? E aí, queridos? Não, bispo, mas isso aconteceu porque o nosso Deus era um Deus de justiça. Não, irmãos, Deus sempre foi um Deus de amor. E nós lemos isso lá em Deuteronômio capítulo 7. Você está lembrado? Está lembrado de Deuteronômio capítulo 7? Eu gosto de relembrar, irmãos, para a gente não esquecer. Olha lá, Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, parte B. Dentre todos os povos da terra, o Senhor, seu Deus, os escolheu para serem sua propriedades, Versículo 8. Antes foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados. Então, Jesus sempre agiu em amor, sempre Deus agiu. Jesus não, aqui era Deus, Então, Deus sempre agiu em amor. Mas Jesus nunca aboliu, irmãos, nunca aboliu a sua semeadura. Por isso que há uma necessidade, custe o que custar, seja obediente.
Se você vai ganhar ou se você vai perder, seja obediente. Se você vai ganhar ou se você vai perder, obedeça a palavra de Deus. Seja verdadeiro, não minta, custe o que custar. Não seja omisso, custe o que custar. A obediência de Deus está em não ser omisso. Em não ser omisso. Tiago vai dizer, se aquilo que eu sei que é bom e devo fazer e não faço, logo cometo pecado. Por quê? Porque a omissão, o não fazer também é pecado, irmãos. O não fazer, o cruzar os braços e fingir demência também é pecado. Quem está dizendo isso é Tiago. O bem que eu devo fazer, logo não faço. O bem que eu devo fazer e não faço, logo cometo pecado. Então a omissão, querido, a omissão também é pecado. Às vezes nós queremos ser omissos. Para quê? Porque a gente não quer entrar em confusão. A gente não quer, entre aspas, né, com a verdade confrontar as pessoas. A gente quer aceitar, quer ficar calado, deixa para lá, eu não tenho nada a ver. Não, você tem. Se chegou até os seus ouvidos, você precisa falar para a pessoa, você está errado, meu irmão. Não é o que a palavra de Deus diz. Isso para você também. Se chegou até você, ao teu coração, ao teu sentimento, você precisa virar para você e falar, você está errado. Não é o que a palavra de Deus diz. Então nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Precisamos estar dentro do juízo da palavra de Deus, do julgamento da palavra de Deus. Nós precisamos obedecer. Para quê? Para que as bênçãos nos cerquem. Ah, quer dizer, bispo, que eu não posso errar? Não, não é a questão de poder ou não errar. A questão é de ser correto. A questão é ser correto. É ser alinhado com a palavra, é tentar ser. O grande problema é que a gente já aceitou a nossa humanidade, que a gente nem tentar nós estamos tentando. Nem querer ser obediente nós estamos querendo. Nós estamos abraçando a igreja no seu contexto geral, a humanidade no seu contexto geral acaba abraçando o pecado. E nós precisamos, escute queridos, nós precisamos ser obedientes. Há uma necessidade. Porque também se nós não formos obedientes, eu não fui obediente, bispo, o que vai acontecer? O texto vai dizer, Deuteronômio capítulo 28, versículo 15, vai dizer as bênçãos resultantes da desobediência. Então, a desobediência vai trazer maldição. A desobediência vai trazer, não é que Deus agora vai me corrigir, Deus agora vai vir. Não, não tem nada a ver com Deus se levantar e fazer algo contra mim, contra você. A desobediência, ela gera um fruto, e esse fruto é um fruto de maldição. A desobediência gera um plantio, gera uma colheita. Então tá aqui, ó, maldições resultantes da desobediência. Então Moisés vai falar, olha lá, mas se vocês se recusarem a dar ouvido ao Senhor, o seu Deus, e não cumprir todos os mandamentos e decretos que hoje lhe dou, as seguintes maldições cairão sobre você e os atingirão. Sandra, a maldição é quase 2 folhas, né? São quase 2 páginas, porque Moisés vai detalhar para o povo o que pode acontecer, né? A bênção, porque quando Moisés disse a bênção, né, que é menor, né, parece que é menor, né, são só quantos? A bênção são 14 versículos apenas. A bênção são 14 versículos. E a maldição
Olha só, a maldição está aqui até o 68. Você tira 14, você vai ficar com 54 versículos falando sobre maldição, sobre as consequências da maldição. 54 versículos, irmãos. Olha só, né? As consequências da desobediência. Então Moisés fez questão de detalhar para quê? Para o povo estar ciente, né? E qual que é ali? E ali não é assim, Deus vai te matar, vai vir raios e trovões. Não. Porque se a gente é desobediente, sabe aonde cai? Meu Deus, que revelação. Eita Jesus, posso falar? A maldição, olha só, a desobediência promove maldição à terra e não a você, simplesmente. A desobediência cai maldição sobre a terra. Não foi o que aconteceu com Adão? Eu vou até escrever isso aqui. Meu Deus, a desobediência produz maldição à terra. Você acredita, irmãos? Olha lá, vamos ler. Isso aconteceu com Adão. Quando Adão peca, Deus diz: maldita será a terra. Maldita será a terra. Porque você está pisando nela. Então, o lugar, quando a gente desobedece, o lugar onde a gente pisa se torna maldito. Olha lá, olha as consequências. Vou mostrar aqui que a maldição vai cair sobre a terra onde você está, o lugar onde você está. Não é simplesmente sobre você, é sobre o local que você está. Olha lá, versículo 15. Mas se vocês se recusarem a dar ouvido ao Senhor, o seu Deus, e não cumprirem todos os mandamentos, decretos que hoje lhe dou, as seguintes maldições cairão sobre você e os atingirão. Suas cidades é terra. Olha lá, não falou sobre a sua vida, olha lá. Suas cidades e seus campos serão amaldiçoados. Por causa da sua desobediência, não é caindo sobre a sua vida. Se cair sobre você, você morrer, se acabou a maldição. Mas não, olha lá, quando alguém não cumpre a palavra de Deus, suas cidades e seus campos serão amaldiçoados. Isso fala muito, irmãos. A gente tem hora que nós como cristãos, preste atenção, tem hora que nós como cristãos não queremos tocar nesse ponto, não é verdade? Nós não queremos. Mas olha lá, irmãos, quantas cidades no Brasil, quantos países lá fora vivem o que nós vamos ler aqui e nós nunca queremos apontar para o que a palavra de Deus diz. Nós sempre queremos buscar uma palavra para falar, não, Deus não ia fazer isso. Deus não está fazendo nada, só está se cumprindo a palavra de Deus. A gente vai ver, vamos pegar lá, vamos falar de nós brasileiros primeiro. Nós vamos ver uma cidade riquíssima que é o Nordeste, que vive uma sequidão. Por causa do quê? Da desobediência, não tem outra palavra. E que está escrito aqui. Não é, o bispo não está apontando, o bispo não está acusando, o bispo está lendo. Suas cidades, seus campos serão malditos. Olha lá, e olha só como que é a maldição. Seus cestos de frutos e suas tigelas amassadeiras de pão serão malditas. Seus filhos e suas colheitas serão malditos. Por que ele está falando de filhos e colheita? Porque é frutos, seus frutos, tá? Aquilo que vem de você. Então, seus filhos e suas colheitas serão amaldiçoadas. As crias de seus gados e seus rebanhos serão amaldiçoados. Todo lugar que forem e tudo que fizerem serão amaldiçoados. 20. O próprio Senhor enviará maldições, confusão e frustração em tudo que fizerem, até por fim vocês sejam completamente destruídos por terem praticado o mal e me abandonado. O Senhor os afligirá com pragas até fazê-lo desaparecer da terra em que estão prestes a entrar para tomar posse. O Senhor ferirá com doenças
debilitantes, com febres e inflamações, com calor ardente e seca, terra, maldição sobre a terra, com ferrugens e mofos. Essas calamidades o perseguirão até que vocês morram. O céu sobre a sua cabeça será tão duro quanto o bronze, e a terra debaixo de vocês serão tão impenetráveis quanto o ferro. O Senhor transformará em pó a chuva que rega a sua terra, e em cinzas cairão do céu até que vocês sejam destruídos. Então, quando desobedecemos, nós provocamos uma maldição sobre a terra. A terra onde existem pessoas desobedientes, ela se torna maldita. E ali aquilo que é para ser próspero não será. Nós vamos ver isso, irmãos. Como eu disse, uma terra próspera, próspera é o Nordeste. Um país riquíssimo. Você quer saber de um país riquíssimo que vive em miséria? A África. A África é um país rico, riquíssimo. A sua terra é riquíssima, tem pedras preciosas, ouros, é um país rico que vive em miséria por causa da desobediência, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, por causa da desobediência, por desobedecer a palavra de Deus, por adorar, por ter muitos deuses. Ah, bispo, mas nós vamos ter lugares belos na África, correto? Como você vai ter lugares belos na Índia, mas aonde você vai ver a terra promover também miséria. E a palavra de Deus vai dizer: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então as terras que não obedecem vão experimentar de maldições, vão experimentar de caos, irmãos. Uma certa vez, deixa eu ver se eu tenho tempo para falar isso. Nossa, 5 minutos. Uma certa vez, a filha do Billy Graham, ela foi questionada, irmãos, sobre o tsunami que aconteceu nos Estados Unidos. O jornalista perguntava para ela: onde é que está o seu Deus? Se ele é o Todo-Poderoso, ele cuida de tudo, ele controla tudo, onde é que ele está no meio do caos? E aí a filha de Billy Graham, nos primeiros segundos, nos primeiros minutos, ficou em silêncio. E depois aquela mulher respondeu: Deus está no lugar que sempre esteve, sentado ao seu trono. O jornalista, não aceitando a resposta dela, falou: e cadê? E por que ele não faz nada? Se ele é tão poderoso, por que ele não livrou as pessoas? Se ele é tão poderoso, tão cheio de amor? E ela respondeu, irmãos: Deus só pode se intrometer na vida de quem ele é reconhecido como Senhor. Deus não pode intervir, irmãos, na vida de pessoas que não querem saber dele. Deus não pode intervir, Deus não vai intervir na vida de quem não tem vínculo, de quem não tem aliança com eles, de quem tem os seus próprios deuses. Aqueles que escolherem outros deuses serão vítima dos seus deuses. Se os seus deuses fizerem alguma coisa, que dificilmente vão fazer, porque a Bíblia vai chamá-los de falsos deuses. Por que falsos deuses, irmão? Porque todos esses deuses, Satanás está por trás dele. E Satanás, preste atenção, Satanás se beneficia com a morte dos seus adeptos. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então não se escandalize com a morte, com a vida de pessoas que não servem ao Senhor. Porque essa é a sentença da maldição. É duro, é doloroso falar isso. Parece, as minhas palavras, não carregar misericórdia, mas eu estou lendo o texto, tá bem? Nós oramos pela nação, nós pedimos salvação,
mas existe uma realidade bíblica. Porque às vezes parece que o nosso Deus é duro demais, parece que o nosso Deus não está fazendo nada, parece que nós vamos falar como o salmista Davi disse: aonde está o Senhor? Deus está no seu lugar e Deus tem compromisso com quem é obediente. Deus tem compromisso com quem obedece a sua palavra. Bispo, mas aqui a gente está falando da lei no Velho Testamento. Mas o que diz o Novo Testamento? O que Jesus disse? O texto vai dizer, Novo Testamento, o Evangelho segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqueles que guardarem as minhas palavras, Jesus está dizendo. Aqueles que guardarem as minhas palavras e obedecerem os mandamentos. Então não adianta. Deus ele vai nos alcançar, o Senhor Jesus vai nos alcançar com a graça salvadora. E aí não confunda salvação e bênção. Salvação é uma coisa, bênção é outra. Você aceita Jesus, você está cercado de salvação. Você será salvo por reconhecer Jesus como Salvador. Agora, para você ter a bênção, é necessário caminhar em obediência. Amém, irmãos? Então, decida no nome de Jesus, e aqui eu vou encerrar, decida ser obediente. Decida obedecer o Senhor a todo custo. Se você deslizar, porque nós somos falhos, se você for falho, faça o que João nos ensina. O que João nos ensina? A sua primeira epístola, a sua primeira carta de João. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, lembre-se que nós temos um advogado na presença de Deus chamado Cristo Jesus. Então se arrependa do seu pecado, apresente a Jesus o seu arrependimento e acabou. Mas obedeça. Obedeça. Se tem que perdoar, perdoe. Se tem que ajudar, ajude. Se tem que falar a verdade, fale a verdade, custe o que custar. Mas, bispo, eu vou perder. Fale a verdade. Fale a verdade. Amém? Essa foi a leitura de hoje. Não dará para a gente continuar mais. Já foi 1 hora. E amanhã, para a glória do nome de Jesus, amanhã, para a glória do nome de Jesus, encerramos a nossa leitura de Deuteronômio. Glória a Deus. Dê um aplauso aí, ó. Oh, glória a Deus. Aplausos. Glória a Deus. Em 46 dias, eu e você estaremos encerrando 5 livros da Bíblia. O Pentateuco foi embora. Os livros históricos estão indo, não? Glória a Deus, que maravilha, não? Que Deus abençoe a sua vida, que você fique aí, mas deixa eu te abençoar, tá bom? Deixa eu orar por você e pedir ao Senhor que as bênçãos dele sejam derramadas sobre você, amém? No nome de Jesus, amanhã, novamente 8 horas, estaremos aqui, no nome de Jesus, com mais um tempo de leitura, mais um tempo de compartilhar. E aí, como eu sempre digo, se você de repente quiser partilhar comigo um tempo, vamos supor, bispo, eu quero que o senhor me chame aí no vídeo. Só falar, tá bom? Chame aí, fala, quero falar, bispo, e eu abro aqui o vídeo para você. E você pode estar debatendo, compartilhando comigo, falando também a sua visão em vídeo, tá bom? No nome de Jesus, tá? Vamos fazer aí desta live uma interação poderosa, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por hoje. Ouvimos a tua palavra aqui em Deuteronômio capítulo 25 ao 28. Mas o que mais nos impactou nesta manhã foi o capítulo 28. A bênção da obediência. Nós sabemos se obedecer a tudo, a tua bênção seguirá. A sua bênção nos seguirá. A sua bênção estará comigo, Senhor. Estará conosco. E é isso que eu quero declarar na vida dos teus filhos. Que a tua bênção permaneça na vida deles. Que eles decidam, que nós possamos decidir ser obedientes ao Senhor, custe o que custar. O preço que tivermos que pagar, nós pagaremos pela obediência ao teu nome.
vamos ser obedientes, vamos guardar a tua palavra, como diz o salmista Davi, vamos guardar a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti. Isso quer dizer que todas as vezes que nós estivermos próximos de cometer pecado, a tua palavra pulará para fora e nós não pecaremos. Pai, nós não pecaremos por quê? Porque há prazer no nosso coração de te obedecer, Senhor. E eu quero dizer nesta manhã que eu abençoo os teus filhos, dê um final de semana poderoso para eles, na autoridade, no nome de Jesus, e que ao obedecer, as tuas bênçãos seguirão. Isto é uma promessa, Senhor. Então cumpre esta promessa na nossa vida, cumpra esta promessa na vida de cada homem, de cada mulher que está aqui nesta manhã. Todos que te obedecerem serão abençoados, serão prósperos, terão saúde, terão provisão. Então, se existe alguém doente, mediante a nossa bênção, Pai, mediante a nossa obediência, de acordo com Deuteronômio 28, a tua bênção nos perseguirá. Olhará, a tua palavra diz que nós seremos abençoados na cidade e no campo, seremos abençoados, nossos filhos e as nossas colheitas serão abençoadas, Senhor. Então, cumpre esta palavra em nós. As nossas crias, os gados, os rebanhos serão abençoados, Senhor. Os cestos de frutos, as tigelas de pão, ou seja, nós teremos provisão, nós seremos abençoados. A todo lugar que formos, Pai, nós seremos abençoados. Nós seremos abençoados. O Senhor vai derrotar os nossos inimigos. Então, Senhor, se existem inimigos levantados, se existem inimigos de pé nesta manhã, eu quero declarar na vida do teu filho, da tua filha, eles cairão, porque o Senhor pelejará a nossa batalha. Isso diz a tua palavra. Todo principado, toda potestade, todo adversário cairá no nome de Jesus. Todo levante de Satanás. Se assim nós o obedecemos, Pai. Se obedecemos os seus mandamentos, a tua palavra diz que o Senhor caminhará conosco. O Senhor caminhará conosco, Pai. A prosperidade estará conosco em toda a terra. E tudo que o Senhor decidiu para nós conquistar, nós conquistaremos os lugares, Senhor. Nós conquistaremos o campo, a cidade. Nós conquistaremos, Pai. A tua palavra diz, se nós o obedecemos, o Senhor nos fará cabeça e não cauda. Se nós o obedecemos, nós estaremos acima, sentado no seu trono contigo. Então cumpra esta palavra, Senhor. Cumpra essa palavra. Este meu irmão que teve perca, este meu irmão que perdeu por causa da sua obediência, a tua palavra vai dizer no Evangelho aos seus discípulos que o Senhor tem 100 vezes mais para aquele que perdeu, para aquele que deixou pai, mãe, irmão, para aquele que deixou a família, para aquele que viveu para o Senhor, para aqueles, Pai, que perderam algo, nós que perdemos algo porque fomos verdadeiros, que falamos a verdade, nós não omitimos, nós não mentimos, Senhor, a perca será transformada em bênção, na autoridade do nome de Jesus. Então, nesta manhã, eu levanto esse texto, Senhor, de Deuteronômio 28, como decreto nesta manhã. Nós levantamos um decreto de bênção, Senhor. Há uma promessa, então cumpra esta promessa em nós. Abençoe a nossa vida, abençoe a nossa geração, abençoe os nossos filhos, Pai. O Senhor diz que se nós obedecemos, a nossa terra é abençoada. A nossa terra é frutífera, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Assim, nós te agradecemos em o nome de Jesus. Que você, no nome de Jesus, possa ler aí em sua casa ainda hoje o livro de Deuteronômio, capítulo 28, até o versículo 14, irmãos. Leia e vai levantando o decreto na sua oração. Interceda por alguém e diga, Senhor, a tua palavra diz que se nós formos obedientes, nós seremos abençoados. Então eu levanto decreto. Deuteronômio 28 se torna decreto nessa manhã, na minha vida e na sua vida, na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde,
em nome de Jesus. Um excelente sábado e um domingo abençoado no nome de Jesus. Amém? Domingo nós temos culto na igreja Ravi Rua Bartolomeu Rampini, número 27, Parque Maria Fernanda, a partir das 18h30. Um culto de celebração ao Senhor na autoridade do nome de Jesus. Beijo no seu coração e que Deus abençoe.